A paz do Senhor para todos, louvado seja Deus. Sou o pastor Antônio Evangelista. Você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? Bendito seja Deus. Sabemos, louvado seja Deus, que nesses últimos dias, louvado seja o nome do Senhor, que estamos vivendo, estamos passando por muitas lutas, por muitas adversidades, por muitas aprovações. Sabemos que tudo isso, louvado seja Deus, é permissão de Deus, para que a graça do Espírito Santo, para que o poder de Deus, ele possa se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Amém? Bendito seja Deus. Nesta noite, louvado seja Deus, vamos ler aqui um texto da palavra de Deus, a qual está escrito, louvado seja o nome do Senhor, lá em 2 Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 12, e no versículo de número 8, louvado seja Deus, que quando o apóstolo São Paulo, ele orou ao Senhor, para que o Senhor viesse tirar o espinho da sua carne, louvado seja Deus. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. E acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, louvado seja Deus. E disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, e porque, quando estou fraco, estou forte. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesta carta o apóstolo São Paulo, ele fala e relata, louvado seja Deus, que por 3 vezes ele orou ao Senhor, para que o Senhor, ele viesse tirar o espinho da sua carne. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus, ele disse para o apóstolo São Paulo, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Eu começo a entender, louvado seja Deus, pela direção do Espírito Santo, meus irmãos, que a graça de Cristo, ela é suficiente nas nossas vidas. Porque muitas vezes, louvado seja Deus, nós se sentimos, louvado seja o nome do Senhor, fracos, outras vezes até mesmo fortes, louvado seja Deus, mas que muitas das vezes, louvado seja Deus, é necessário Deus criar situações na nossa vida para poder manter o equilíbrio, louvado seja Deus, nas nossas vidas, para que nós possamos entender que nós temos a necessidade de buscarmos a presença do Altíssimo. Então Paulo orou por 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor ele viesse tirar o espinho de sua carne. Porque se nós lermos o texto do capítulo 12, 2 Coríntios, nós vamos ver, louvado seja Deus, que Paulo ele relata acerca de um homem que foi até o 3º céu. Um homem, louvado seja Deus, que recebeu as maiores e mais grandes divinas revelações de Deus. Então por isso que Deus, ele coloca o espinho na carne de Paulo, sabe para quê? Para que Paulo viesse entender que ele verdadeiramente não se exaltasse com aquilo que Deus tinha lhe mostrado. Vemos hoje, louvado seja Deus, que muitos se vangloriam, que muitos se soberbecem, que muitos, louvado seja Deus, porque são usados pelos dons do Espírito Santo, ficam querendo ser melhor do que outras pessoas, e não é por aí. A graça de Cristo é suficiente nas nossas vidas. Deus disse para o apóstolo São Paulo que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, era para que Paulo não viesse se vangloriar, era para que Paulo não viesse se exaltar pelo aquilo que o poder de Deus, que a graça do Espírito Santo se manifestava sobre as suas vidas. Então é essa necessidade que nós temos que ter de entender que o poder de Deus
se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Mas não que nós fazemos as coisas pelos nossos potenciais, pelas nossas forças e pelos nossos méritos, não. Tudo é para que o nome do Senhor venha ser exaltado e glorificado. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Romanos 8, e no versículo de número 28, olha o que a Bíblia diz. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então sabemos, meus irmãos, e devemos entender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a palavra de Deus e têm chamado de Deus. Tudo é para que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas. Então Paulo, louvado seja Deus, várias vezes orou ao Senhor. Ele diz aqui, acerca do quais 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim o espinho da carne. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então devemos entender e compreender que é na adversidade, que é na luta, que é na tribulação, que Deus ele te dá força, que Deus te dá graça, que Deus te dá ânimo, meu irmão e minha irmã. Não é na hora que nós pensamos que estamos fortes, não. É na hora que nós estamos fracos. É por isso que muitas vezes Deus levanta lutas, adversidade, dificuldade, tribulações, perseguições sobre as nossas vidas, e que muitas vezes a ravassúria nós não entendemos, mas que tudo isso é para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas, é para que nós venhamos entender e compreender que nós temos a necessidade de buscar graça do Espírito Santo. Então Paulo, louvado seja Deus, por 3 vezes orou ao Senhor, e vemos, louvado seja Deus, que Deus falou para ele, que o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando tu pensa que não pode, é que tu pode. É quando tu pensa que está fraco, louvado seja Deus, que não tem força de orar, que não tem força de jejuar, que não tem força de buscar a presença do Senhor. É quando o problema está difícil, é quando a dificuldade chega, é quando o impossível, louvado seja Deus, ele vem sobre as nossas vidas. O possível de Deus, alabadagachai, arabadaia, te alcança na tua fraqueza, ravassúria. Então devemos entender, louvado seja Deus, que o poder de Deus, ele se manifesta, a graça de Cristo em nossa vida, quando nós se esvaziamos de nós mesmos. É quando nós não confiamos na nossa força. É quando nós não confiamos, louvado seja Deus, aleluia, nos nossos bens financeiros. É quando nós não confiamos nas coisas desta terra. É quando nós reconhecemos que verdadeiramente nada podemos. O próprio Senhor falou em João 15, sem mim nada podereis fazer. Então Paulo, louvado seja Deus, por 3 vezes orou ao Senhor. E o que Deus disse para ele? A minha graça te basta. Nesta noite o Senhor está falando para você, minha irmã. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando tu reconhece que não pode. É quando tu reconhece que não sabe. É quando tu reconhece que Deus pode todas as coisas por ti. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder e a glória de Cristo.
Então Paulo ele começa a reconhecer, louvado seja Deus, que é na fraqueza, é na luta, é na adversidade que o poder de Deus se aperfeiçoava, que a graça de Cristo se manifestava em sua vida. No versículo 10 ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando penso que estou fraco, é aí onde eu sei que estou forte. Então é quando nós pensamos que não podemos, é quando nós não se confiamos em nós mesmos, é quando nós se esvaziamos de nós mesmos, do nosso eu, das nossas vontades, da nossa força. Alabadavassúria. Deus ele se manifesta na tua vida, meu irmão. Deus ele se manifesta na tua vida, minha irmã. A Bíblia ela chega a relatar, louvado seja Deus, o apóstolo São Paulo em Filipenses, no capítulo de número 4 e no versículo de número 13, ele fala declarando dessa forma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo, louvado seja Deus, entendeu e compreendeu que verdadeiramente ele podia todas as coisas pela graça do Espírito Santo. É quando ele verdadeiramente reconhecia que o poder de Deus se aperfeiçoaria na sua fraqueza. Então entenda, meu irmão, uma coisa, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu decreto. O decreto é anunciar as boas novas de salvação e fazer a vontade do Espírito Santo em sua vida. Então devemos entender e compreender que até mesmo Paulo, em sua morte, no final da sua vida, no final da sua carreira, Paulo ele declarou, louvado seja Deus, desta forma, em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então Paulo, louvado seja Deus, ele entendeu tudo aquilo que o Espírito de Deus falou para ele, que tudo contribuía para o bem daqueles que amam a Deus. Então devemos entender e compreender que tudo que nós fazemos é para o amor da palavra de Deus. É para que a palavra de Deus ela possa ser exaltada e glorificada na terra. Louvado seja Deus. Porque quando o homem se soberbece, quando o homem se exalta, verdadeiramente o Espírito Santo não está na sua vida. Porque a exaltação ela é verdadeiramente uma obra do mal. Amém? E que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Louvado seja Deus. Se você é novo por aqui, louvado seja Deus, já te peço para se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, louvado seja Deus. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, louvado seja Deus. O que é que você acha que o apóstolo de São Paulo, ele orou ao Senhor por 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne? Deixa aí nos comentários, louvado seja Deus, porque isso contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. E compartilhe ao máximo para que esse vídeo ele possa alcançar o maior número de almas possível
para a glória do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Eu sou o pastor Antônio Evangelista e você está no canal pregando o Evangelho da Salvação. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus.